Meus irmãos, desde já, muito obrigado pelo carinho, pelas palavras de motivação, de conforto, pelas orações. Obrigado, pastor Valnei, pelo convite. Agradeço de todo o coração esse momento que Deus tem preparado. Meus irmãos, a nossa última conversa vai ser mais uma forma de aconselhamento bíblico. Queria pedir licença a vocês, não vai ser tanto uma pregação mais formal como a gente está acostumado, mas vai ser mais na forma de um aconselhamento bíblico, uma coisa bem mais pastoral. E eu quero tratar do seguinte tema: como lidar com filhos desviados. Como a gente lidar com a dor dos filhos que se afastam do caminho do Senhor. Esse assunto, ele é mais comum do que pensamos e gostaríamos. Os filhos que não acompanham os pais no evangelho, no amor, na devoção ao Senhor Jesus Cristo. Eu li uma estatística que em cada 10 nascidos no evangelho, apenas 4 permanecem na mesma fé dos pais depois do primeiro ano de universidade. Outros permanecem durante o tempo de universidade, mas eles ficam com muitas dúvidas, eles ficam divididos no seu coração, ao passo que há outros que abandonam completamente a fé cristã. No Brasil nós não temos muitas estatísticas a respeito desse assunto, mas a situação não é tão diferente. É comum os jovens saírem de casa para estudar e eles começarem a formar um novo ciclo de amizade e terem contatos com novas ideias e pessoas, e de repente eles se pegam não mais se identificando com a fé, com a devoção, com os valores que eles receberam dos pais. Então eu quero dizer de imediato que se você está aqui essa manhã e tem vivido essa experiência de ter filhos afastados do evangelho, você não está sozinho. Há milhares de pessoas que são pessoas de Deus e que estão sofrendo com essa realidade. E se você não tem filhos afastados do evangelho, esses filhos amam, seguem ao Senhor, estão debaixo da sua autoridade, eu queria te dizer que há uma possibilidade real de que em um certo momento da sua vida, seu filho vire a mesa e ele não queira mais andar nos caminhos do Senhor. Então, como lidar com essa dor? Como enfrentar essa situação? E é esse tema que eu gostaria de tentar mostrar para vocês e comentar algumas coisas, mais em forma de aconselhamento bíblico. Então eu queria começar com uma fundamentação das Escrituras, mostrando para vocês que a Bíblia relata exemplos de pais crentes que tiveram filhos afastados de Deus. A Bíblia está repleta de pessoas assim, que amavam ao Senhor, que eram piedosos, mas que tiveram filhos ímpios. A Bíblia conta isso. O primeiro exemplo é o próprio Adão. Adão teve um filho que criou uma nova religião. Adão teve um filho que foi o primeiro assassino da história. Ele teve a tristeza, o desgosto de ver o seu filho formar uma nova raça, por assim dizer, a raça dos descendentes da serpente. Lembra que depois de Gênesis 3 você tem 2 raças humanas. Você tem os filhos de Deus e você tem os descendentes da serpente, que seriam chamados por Jesus de filhos do diabo. E Caim encabeçou essas pessoas. Então Adão, o homem que andou com Deus no jardim, ele viveu para ter esse desgosto dentro da sua casa, dentro da sua família, ver assassinato, ódio, inveja e também ver a formação do paganismo. Ele viu isso. Além de Adão, nós temos Isaac. Isaac, pai de Jacó e Esaú. Vocês conhecem a história, sabem que Deus quebrantou o coração de Jacó em um certo momento da vida e ele passou a andar com o Senhor. No entanto, Esaú era um sujeito ímpio. Ele acabou casando com mulheres que foram motivos de aflição para os seus próprios pais. Isso está em Gênesis 26, eu queria ler com vocês. Gênesis 26.
Gênesis 26, verso 34. Veja aqui o desgosto desse pai com a vida e com o casamento de seus filhos. Verso 34 diz: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Então esse homem ele teve que conviver com isso, ver a impiedade do seu filho, e vendo que o filho dele tomou 2 mulheres apenas para desafiá-lo, e essas mulheres foram um sinônimo de dor, mulheres que atormentavam seus pais. Então veja que isso é mais comum do que a gente gostaria. Além do Isaque, nós temos o próprio exemplo do Jacó. Jacó ele teve 12 filhos. Desses 12 filhos, 10 deles não andavam com Deus. Eles venderam o irmão como escravo, inventaram uma mentira, passaram anos e anos dissimulando aquilo. E esse é Jacó, o homem que lutou com Deus, é o homem que é citado como sendo um herói da fé. É verdade que em um certo momento da vida, especialmente depois dos acontecimentos do Egito, esses 10 se arrependeram, mas o fato é óbvio. Esse homem ele teve que conviver com filhos longe de Deus por muitos anos. Tem um outro exemplo. Samuel, um dos maiores juízes de Israel. Um homem que ouviu a voz de Deus quando ainda era criança. O último juiz, o maior juiz. O homem que inaugurou a era da monarquia na história de Israel. E ele teve filhos ímpios. 1 Samuel capítulo 8, vamos ler esse texto. Primeiro livro de Samuel capítulo 8. Do primeiro verso ao 5, diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito deles chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Então aqui, irmãos, nós temos um homem de Deus, um homem piedoso, um homem que vivia na presença do Senhor, e ele tinha filhos tão maus, filhos avarentos, filhos que julgavam uma causa dependendo de quem pagava mais, e isso perturbou tanto o coração do povo de Israel, ao ponto deles fazerem uma coisa que era proibida por Deus e que ofendeu o Senhor: pedir um rei. Mas eles não suportavam mais a liderança dos filhos de Samuel. Olha, por favor, coloquem um rei, porque nós não aguentamos mais os seus filhos, eles não andam nos seus caminhos. Isso aconteceu com um homem piedoso e com um homem que Hebreus capítulo 11 é citado como um dos heróis da fé. Além dele temos Davi, que é o caso clássico, já temos mencionado. Homem segundo o coração de Deus, teve um filho que estuprou a sua meia-irmã. Teve um outro filho que tomou as dores e foi assassino e procurou matar o próprio pai. Novamente o homem, segundo o coração de Deus, tendo filhos ímpios. E tem uma passagem bem interessante que está no profeta Ezequiel. Queria que vocês abrissem comigo no capítulo 18. Ezequiel 18. Ezequiel 18 é um capítulo bem singular desse profeta. A questão aqui, irmãos, é que Israel estava à beira do colapso. Eles estavam nas imediações de serem punidos, castigados por Deus por conta do pecado que eles viviam. Só que eles não reconheciam o seu pecado, eles eram meio cínicos.
Eles usavam um provérbio da época para dizer assim: os nossos pais comeram a uva verde e são os nossos dentes que estão embotados. É mais ou menos dizendo assim: nossos pais comeram a feijoada e quem está com azia somos nós. Isto é, nós não temos nada a ver. Eles pecaram e Deus está querendo punir a gente por um pecado que eles cometeram. E Deus vai dizer que isso é mentira, que não é verdade. Versículo 1 diz: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direis este provérbio em Israel. E Deus vai continuar descrevendo a responsabilidade individual e falando que cada pessoa é punida pelo seu próprio pecado, que o pai não é punido pelo pecado do seu pai, o filho não é punido pelo pecado do pai e assim por diante. E dentre muitas coisas que ele vai dizendo, Deus vai dizendo aqui, no versículo 10 ele fala o seguinte, é aqui que eu quero chamar a atenção, que é o nosso ponto. Se ele, esse ele aqui se refere a um homem justo, ele vem falando dos justos, e ele diz, se ele, isto é, um homem justo, gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizesse seu irmão a qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, e ele vai dizendo o tipo de punição que haveria para esse ladrão. O ponto que eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, é que uma pessoa justa, de acordo com o que Deus está dizendo aqui, pode gerar um filho ladrão. Um homem justo, um homem sincero. Ele vem dizendo de um homem que não come carne sacrificada a ídolos, que não oprime ninguém, que não dá o seu dinheiro à usura, que não fica recebendo juros. Ele diz, se esse homem gerar um filho ladrão, o pai não vai ser punido pelo pecado do filho. Então, um homem justo pode sim gerar um filho ladrão. Meus irmãos, quando nós estamos falando dessas coisas, nós não estamos de maneira alguma dizendo que a Bíblia nega a responsabilidade dos pais. O que nós estamos dizendo é que em um certo momento da vida, seu filho, sua filha vai ter que tomar uma decisão. Se ele vai andar com o Senhor, diante de todos aqueles valores que recebeu de vocês, ou se ele vai seguir o caminho da maldade e da impiedade. Então nós devemos ensinar, nós devemos dirigir ao Senhor, nós devemos orar pelos nossos filhos, nós devemos amar os nossos filhos, mas vai chegar uma hora que eles vão precisar tomar uma escolha, eles vão precisar de uma decisão. Se eles vão ter a sua própria fé, se eles vão ter o seu próprio arrependimento, se eles vão ter a sua própria comunhão com Deus e não mais viver debaixo da autoridade dos pais. E o caso clássico do Novo Testamento é o que nós vimos agora há pouco. É o caso do filho pródigo, que vai embora, que vive vida dissoluta, que tinha um bom pai. Então esse pai certamente sofreu muito, vendo a miséria física, espiritual que o seu filho acabou entrando. Irmãos, a verdade é que a Bíblia ela é muito honesta conosco. A Bíblia ela não maqueia a realidade das coisas. Ela mostra claramente em diversas passagens que uma pessoa piedosa que anda com Deus, ela pode ter sim filhos que não andam com o Senhor. E é por isso que nós não devemos nutrir falsas expectativas. Eu sei que há versículos como Provérbios 22, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho jamais se desviará dele. Mas irmãos, é importante a gente ler esse versículo dentro da própria ideia do livro. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro que registra as observações dos sábios. Esse livro, ele trata de princípios gerais. Portanto, essa passagem, ela não é uma promessa. Essa passagem é uma descrição do que geralmente ocorre. Geralmente, quando nós educamos os nossos filhos, há uma tendência grande, sim, deles andarem dentro daqueles princípios. Mas quando nós tomamos a Bíblia como um todo, nós percebemos que há, sim, exceções. Filhos que são criados dentro de um bom ambiente, criados dentro de um lar marcado por educação, respeito, amor,
devoção a Deus, atenção dos pais, e mesmo assim eles rompem, eles tomam a sua decisão de não andar com o Senhor. Se você chegou aqui essa manhã e tem aquela esperança que os seus filhos vão permanecer no Senhor, olha, de maneira nenhuma eu quero roubar essa esperança de você. Eu quero apenas preparar você para essa possibilidade de que pode chegar um certo momento que seu filho, sua filha, que você criou tão bem, que você ama, que você educa no Senhor, esse filho, essa filha pode se afastar-se de Deus. Portanto, vamos nos preparar, irmãos. Vamos nos preparar, porque quando nós lemos a história bíblica, nós vemos pessoas melhores do que nós, mais espirituais do que nós, que tinham uma devoção ao Senhor mais profunda do que a nossa, e mesmo assim essas pessoas tiveram de lidar com filhos que se desviaram do evangelho do Senhor. Então essa é a primeira ideia que eu queria trazer. Filhos, mesmo tendo pais piedosos, podem se afastar. A segunda ideia: somente o Espírito Santo pode quebrantar o coração. Eu sei que essa ideia é uma ideia bem óbvia, mas quando pensamos na aplicação dela na família, nós descobrimos que às vezes ela não é tão óbvia. Eu estou falando isso porque há pais que vivem constantemente se culpando porque os filhos não se converteram. Eles acabam achando que não fizeram um bom trabalho. E meus irmãos, até certo ponto isso é verdade. Geralmente nós não fazemos um bom trabalho mesmo. Se você tem filhos que estão no Senhor hoje, é apesar de você. Não é por causa do seu mérito. É por causa da graça do Senhor. Porque para haver uma conversão, é necessário ocorrer a regeneração. Os nossos filhos precisam ter os olhos espirituais abertos. Eles precisam ter os seus ouvidos destampados. Eles precisam vir da morte para a vida. É por isso que a Bíblia fala de um novo nascimento. E isso está muito além da nossa capacidade. Isso vai além dos nossos limites, irmãos. Porque não há como vencer morte espiritual com uma boa educação. Não é possível. Nós podemos orar, nós devemos ensinar, nós devemos guiá-los ao Senhor, colocá-los diante das Escrituras, evangelizá-los, discipulá-los, mas nós não podemos dar graça a eles. A graça é só o Senhor Jesus que pode. Nós temos um exemplo disso em Romanos capítulo 9, eu queria ler com vocês, são as palavras do apóstolo Paulo. E ao ler essa passagem aqui, eu gostaria que vocês percebessem a impotência que ele assume diante da possibilidade de conversão de seus compatriotas. Veja o sentimento de tristeza e de impotência dele. Romanos capítulo 9, primeiro verso. Ele diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Irmãos, ele fala aqui de uma grande tristeza, uma dor que o consome diariamente. Ele está falando aqui de amigos, ele está falando de parentes, ele está falando de familiares diretos, ele está falando da nação como todo. E quem está dizendo essa palavra aqui para a gente é o maior pregador do Novo Testamento, depois do Senhor Jesus Cristo, um grande missionário, pastor, apóstolo, que levou centenas de milhares de pessoas à conversão a Cristo. Mas ele diz: eu tenho uma tristeza. Eu sou incapaz de levar os meus compatriotas à conversão. Ele chega ao ponto de desejar dar a sua salvação a eles, se ele pudesse. Entregar e ele ser condenado. Ele diz: eu preferiria ser um maldito de Deus. Aqui, irmãos, é o sentimento de tristeza, de frustração e de impotência deles. Só quem pode converter é Deus. Isso é importante para a gente, isso é importante para a nossa vida. Isso é importante para você que é pai, para você que é mãe, lidar com a culpa.
Irmãos, eu não estou dizendo que nós não devemos refletir quando os nossos filhos param de andar com o Senhor. Eu não estou dizendo isso. Até mesmo nos casos que nós citamos no Antigo Testamento, é possível você perceber algumas pistas do porquê os filhos não permaneceram no Senhor. Davi, por exemplo, não foi o melhor pai do mundo. Jacó passou a sua vida inteira enganando pessoas. Isaac era o sujeito que tinha uma predileção pública por um dos filhos. Ele não nem disfarçava isso. Seu filho predileto era o Esaú, e vocês sabem o quanto isso é negativo. Então eu estou dizendo que é um fato que muitas vezes os nossos filhos se afastam do Evangelho porque eles se escandalizam com a nossa vida, com o nosso exemplo. Nós mascaramos a verdade, nós vivemos uma vida cristã dupla, somos pessoas na igreja com um certo comportamento e em casa às vezes agimos como demônios, e isso escandaliza os nossos filhos, e eu não estou negando isso. É por isso que em situações assim, é válido você dobrar os seus joelhos no chão, você questionar diante de Deus, você rever a sua vida, perceber onde errou, pedir perdão. Mas lembre-se, o que eu estou dizendo é isso: por mais que você erre, existe a responsabilidade do seu filho diante de Deus. Porque na Bíblia nós temos exemplo de pais que foram ímpios e de filhos que foram santos. O oposto também acontece. Há um certo momento, mesmo que ele recebeu péssimas influências suas, há um certo momento que ele decidiu se ele ia andar com o Senhor ou não. Então nós devemos orar, pedir perdão a Deus, pedir perdão até mesmo ao nosso filho, mas sempre lembrando que no final das contas a obra da conversão pertence ao Espírito Santo de Deus. Terceira ideia que eu quero compartilhar com os irmãos: Deus traz muitos filhos de volta. Eu espero que essa seja uma palavra de esperança para você. Eu não tenho uma estatística atual sobre isso, mas eu li há poucos dias uma estatística antiga que mostra que muitos filhos que deixaram o Evangelho na época da universidade, eles voltam depois de alguns anos. Normalmente isso acontece ali mais ou menos naquela ocasião em que eles casam e começam a ter os seus filhos, e tendo os filhos eles começam a se preocupar com a alma, com a vida espiritual, e eles se lembram daquilo que receberam e querem o melhor para os seus filhos e acabam levando novamente os seus filhos para a igreja. Essa estatística diz que isso acontece entre os 25, os 35 anos e um número um pouco menor de pessoas depois dos 40 anos. Mas o fato, irmãos, é que isso pode acontecer até depois que nós já deixamos esse mundo, depois que nós já partimos para a glória. Nesse último mês eu estava no Rio Grande do Norte e depois da pregação nós tivemos uma alegria de ver uma senhora de cerca de 50 anos de idade vindo à frente entregar a sua vida a Jesus Cristo. E a família toda estava ali e todos estavam chorando, de alegria e de tristeza. De alegria porque aquela mulher finalmente tinha se rendido ao Senhor Jesus Cristo, mas de tristeza porque aquela cena foi uma cena muito desejada e objeto de muitas orações por parte da mãe daquela senhora, que já não estava mais aqui na terra e que não viveu para ver a sua filha se convertendo. Coisas desse tipo também acontecem. Lembre-se que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não viveu para ver os seus irmãos convertidos. Só quando ele reviveu, que ele teve o privilégio de ver os seus irmãos nos caminhos de Deus. Lembre-se que a Bíblia fala daqueles que são os trabalhadores da última hora, aqueles que são chamados às 5 horas da tarde, como o próprio Senhor Jesus disse na parábola, e eles entregam a sua vida a Cristo dos últimos instantes da sua vida. Tem pessoas, nós temos relato de pessoas que se convertem no meio da guerra, quando são colocados diante da possibilidade da morte, essas pessoas repensam a sua vida. Quando são colocados numa circunstância de doença, de uma perda profunda, da morte de uma pessoa amada, essas pessoas são tocadas pelo Espírito Santo e repensam a sua vida. Então eu espero que isso conforte o seu coração. Ainda é tempo. Pode ser que o Senhor traga o seu filho
a sua filha de volta. Quarta ideia. Além de você, muitos carregam a dor de ter filhos afastados de Deus. Eu disse isso no princípio. Você não está sozinho nesse barco. Tem outras pessoas que sofrem. Tem um caso que é bem público, e é por isso que eu estou citando o nome, que é o do John Piper. Todos conhecem bem o John Piper, um servo de Deus, um pregador maravilhoso, um homem que escreve livros que tem edificado tanto a nossa vida. O pastor Piper tem 4 filhos e 2 filhos dele não andam com o Senhor. Estão afastados do Evangelho. Um caso bem chocante é o de Francis Schaeffer. Você já deve ter lido algum livro de Francis Schaeffer. Talvez foi um dos pastores que mais influenciou o século XX. Um homem de Deus, profundo conhecedor das Escrituras e um homem muito sábio na leitura da nossa cultura, no modo como a nossa cultura tem se afastado de Deus. Um dos seus filhos, um sujeito chamado Franklin Schaeffer, ele escreveu um livro que ele arrasa com a memória do seu pai. Ele disse tudo o que o seu pai afirmou. Além do Francis Schaeffer, nós temos o filho do Billy Graham. Não sei se você já ouviu falar. Billy Graham, um dos maiores pregadores batistas do século XX. E ele teve um filho que por anos foi o oposto completo daquilo que seu pai era e pregava. Era um rapaz revoltado, um rapaz que vivia em pecados terríveis, grosseiros, que era completamente escandaloso no seu modo de viver, e que no fim ele se converteu e hoje ele é um ministro do Evangelho de Cristo. Portanto, há outras pessoas com você nesse barco. Alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas há muitas pessoas no reino de Deus que estão sofrendo com esse tipo de coisa dentro de casa. Quinta ideia. Temos de pedir perdão a Deus e aceitar o perdão de Deus. Eu percebo que a maior luta dos pais que têm filhos afastados do Evangelho é lidar com a culpa. É lidar com aquele sentimento de pesar dentro do coração. Às vezes esses pais já oraram, eles já pediram perdão a Deus, às vezes já pediram perdão até o próprio filho, até a própria filha, mas eles continuam com um fardo nas costas. E você precisa aprender a lidar com isso. Lembre-se que se você pediu perdão a Deus de todo o seu coração, Deus te perdoa. Aliás, por que você acha que Ele não te perdoaria? Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe que você é pó, Ele sabe que você é pecador. Ele sabe que existem muitas outras pessoas que são bem mais maduras que você na fé, na piedade e no amor a Cristo, que estão sofrendo com filhos desviados também. Tudo o que você precisa fazer é aceitar o perdão de Deus. Aceitar que Cristo morreu por esse pecado que você cometeu também. Você precisa aceitar o perdão de Deus e permitir que você sinta no seu coração o perdão de Deus, purificando sua consciência, purificando a sua alma, porque se você não fizer isso, essa coisa vai crescer, vai se avolumar dentro do seu coração e vai tirar o seu prazer, a sua alegria de se deliciar em Deus e nas coisas de Deus. Você precisa fazer isso. Você precisa dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, me perdoa e no nome de Jesus eu aceito o teu perdão e eu vou viver pela fé confiado que o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sou pecador, que no final das contas eu dependo da tua graça, não dependo do meu esforço para ver o meu filho renovado, vindicado, restaurado e firme nos caminhos de Deus. O sexto conselho, sexta ideia, é um pouco difícil isso. Deixar os filhos nas mãos de Deus. Irmãos, uma coisa que normalmente nós não lembramos. Deus ama meu filho mais do que eu o amo. Eu tenho um filho, Gabriel. A pessoa nesse mundo que mais ama Gabriel é Deus. Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele ama Gabriel muito mais do que eu. E é por isso que nós podemos colocar os nossos filhos na mão do Senhor. Podemos fazer isso.
Você pode dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, faz o que eu não posso fazer. Toma esse filho nas suas mãos. Eu li uma vez que uma senhora que estava muito angustiada com o afastamento de um dos seus filhos do Evangelho de Cristo, ela pegou o envelope de dízimo da igreja e ela colocou o nome do filho no envelope de dízimo, e na hora das ofertas ela foi lá e depositou o seu dízimo lá em cima. Ela disse: Senhor, o meu dízimo é o meu filho. Eu estou depositando meu filho no teu altar. Eu estou entregando ao Senhor. Eu estou confiando em Ti. Irmãos, a gente precisa fazer isso. A gente precisa colocar no altar do Senhor para a gente ter descanso, para a gente ter paz. A gente precisa dar esse passo de fé. Lembra daquela primeira mensagem? Entregar tudo a Deus e ficar sem nada. Para que quando nós estivermos completamente sem nada e despidos de nós mesmos, nós descobramos que Deus é tudo. E que Deus é infinitamente poderoso para fazer ainda mais do que pensamos e cogitamos. Nós precisamos dar esse passo de fé. Porque afinal de contas, tem hora que nós não temos mais o que fazer. Você já falou, você já argumentou, você já brigou, você disciplinou. Seu filho já sabe de tudo. Não tem argumento seu que vença. Esse momento é a hora de você baixar as armas. É o momento de você entregar essa luta para o Senhor, esperar no Senhor. Às vezes Deus vai usar um amigo. Às vezes Deus vai usar um professor. Às vezes Deus vai usar até um namorado, uma namorada. Eu não estou falando com isso que eu concordo com esse tipo de relação, mas Deus é soberano e às vezes Deus usa até os equívocos da gente para esse tipo de coisa. A gente tem visto isso acontecer. Às vezes vai acontecer uma circunstância na vida dele que vai colocar ele diante da realidade do que é a vida, do que é a espiritualidade, do que é a morte. Não vai ser você que vai fazer alguma coisa. Então é a hora de você entregar a Deus, de você colocar como sendo o seu dízimo ao Senhor e confiar que o nosso Deus é todo poderoso para usar os meios que for necessário para trazê-la de volta. A sétima ideia. Talvez essa é a mais difícil de todas, porque há certas particularidades. Deixe sempre a porta aberta. O fato de seu filho ou sua filha não estar andando nos caminhos do Senhor, isso não significa que vocês têm de ser inimigos. Você não precisa ser inimigos. Você não precisa necessariamente expulsar de casa, fechar a porta. Eu sei que às vezes dá vontade de fazer isso. Você não quer Deus, você não quer nada com o Senhor, você não quer andar segundo os caminhos que eu te ensinei, então siga o seu caminho. Eu sei que às vezes a nossa vontade é fazer isso. Principalmente quando nós vemos os nossos filhos caindo naqueles pecados grosseiros. Prostituição, bebedeira, drogas, escândalos. É difícil. Meus irmãos, eu sei que em certos casos é complicado você manter o filho em casa. Em algumas ocasiões é até uma forma de você proteger a sua família, você precisar que esse filho saia de dentro do ambiente familiar. Esse ponto é uma questão que você precisa dobrar os seus joelhos no chão e clamar pela iluminação do Espírito Santo para que você tome o passo correto. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é isso. Ó. Mesmo quando você precisar fechar a porta da sua casa, mostre para o seu filho que a porta do seu coração está aberta. O seu coração está aberto. Você está pronto. Você está desarmado. Você está despido. Você está pronto para conversar com ele. Para pedir perdão, para perdoar, para abraçar, para receber de volta. É importante que o seu filho sinta-se amado mesmo quando você o reprova. E esse, irmãos, é um ponto que normalmente a gente falha. A gente não consegue, na relação com os nossos filhos, mostrar amor e desaprovação ao mesmo tempo. Nem todos os pais conseguem dizer assim: meu filho ou minha filha, eu estou desaprovando toda a sua conduta, todos os seus caminhos, mas eu quero que você saiba, eu amo você de todo o meu coração. Eu estou pronto
para receber você de volta, para termos relacionamento. Irmãos, é importante que os nossos filhos se sintam amados. Você vai precisar orar bastante, você vai precisar de ter iluminação do Espírito Santo. Em alguns casos você vai precisar até mesmo de aconselhamento, de um pastor, de uma pessoa sábia, para você definir se você vai continuar dando dinheiro para esse filho, se você vai pagar um aluguel, se você vai dar um carro para ele, vai manter ele com o carro que tem. Eu não quero entrar nesse ponto, mas a regra geral é que a porta do seu coração precisa estar aberta e você precisa demonstrar para o seu filho que você está com essa disposição. E sabe por que você precisa fazer isso? Porque um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. E se quando ele voltar, e se quando ele saiu de casa, você implodiu todas as pontes, para onde ele vai retornar? Onde é que ele vai buscar refúgio? Se o pródigo não tivesse certeza que o seu pai o receberia, mesmo como um trabalhador, como um jornaleiro, para onde aquele rapaz iria? Certamente ele morreria. Então mantenha a porta aberta. Mantenha no seu coração um coração pronto para fazer uma festa. Eu estou aqui, olha. Eu guardei o anel, eu guardei a sandália, eu guardei a roupa, eu estou com um cabrito, engordando o cabrito, só esperando você voltar. No dia que você voltar, eu recebo você com um abraço. Eu não vou passar nada na sua cara. Eu vou festejar. Eu vou te abraçar e eu vou continuar te amando. Irmãos, nós precisamos disso. Eu estou caminhando aqui para as minhas conclusões. E eu queria fechar com uma verdade que não é tão agradável. Mas é bíblica. No final das contas, meus irmãos e irmãs, Deus nos ensina através das Escrituras que as relações familiares, elas são apenas para essa vida. Que as nossas relações familiares, aqueles que chamamos de pais hoje, que chamamos de irmãos, aqueles que nós chamamos de filhos, de tios, de avós, no final das contas, quando essa era findar, essas relações também vão findar. Elas vão dar lugar a um novo tipo de família, a família espiritual, a família que, em certo sentido, nós já começamos a experimentar o efeito dessa comunhão nos dias de hoje. Eu queria ler duas referências para dar um fundamento a essa verdade. A primeira está em Marcos, capítulo 3. Marcos 3, verso 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, a tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu dizendo: Quem é a minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Uma leitura superficial do texto, você pode pensar que Jesus está sendo grosseiro com seus familiares. Como se Jesus estivesse dizendo: eles não são meus parentes, não, meus parentes são vocês. Jesus não está sendo grosseiro. Jesus simplesmente está dizendo que existe um laço familiar, espiritual, que é mais profundo e que é eterno, em comparação ao laço sanguíneo, que é temporal. É o laço da fé. É o laço daqueles que são unidos na mesma fé no Senhor Jesus Cristo. A segunda passagem é Mateus capítulo 10. Gostaria também de ler com vocês. Mateus capítulo 10, verso 34.
Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então aqui, irmãos, são as palavras de Jesus. E o que ele está dizendo nesse texto, de maneira muito clara, é que existe um amor que é maior, que é superior ao amor entre pai e filho, mãe e filho. Eu sei que é muito difícil para você conceber isso hoje, porque a pessoa que você mais ama, as pessoas que nós mais amamos aqui nesse mundo são os nossos filhos. Mas Jesus está dizendo que os laços da fé, os laços espirituais, eles são mais fortes que os laços de sangue, e que os nossos vínculos familiares, eles pertencem apenas a essa vida. Quando, na ocasião da segunda vinda, aquele que hoje é meu filho, aquele que hoje é meu pai, eu não vou retratá-los, eu não vou mais se relacionar com eles, eu não vou mais me relacionar com eles como pai e mãe, mas eu vou me relacionar com eles como irmãos. São irmãos em Cristo Jesus. Eu não acredito que no céu nós vamos perder a memória, nós vamos continuar com a memória que nós temos, mas nós não vamos nos relacionar mais do mesmo jeito. Todos nós seremos irmãos em Cristo. E se por uma providência dura de Deus ocorrer de eu não ver meu filho no céu, eu não vou me lembrar disso com tristeza. Porque no céu não é lugar de tristeza. Eu vou ter o meu coração, a minha alma, revestidos com a justiça de Cristo, com a sabedoria de Deus, e eu não vou me entristecer por conta disso, porque eu vou pensar e vou sentir como Jesus sente. E foi por isso, meus irmãos, que Jesus disse: você precisa me amar mais do que o seu filho. Porque esse é o único laço de amor que vai prevalecer para sempre. É o seu laço de amor com o Senhor Jesus. O amor com o Senhor Jesus é a relação superior a todas as outras relações. Na verdade, é do amor a Jesus que flui os nossos outros amores. E esse amor vai nos completar no dia em que nós estivermos no céu e nós nos deparar com essa ideia que algumas pessoas que nós amamos aqui nessa terra não estão lá. Meus irmãos, eu sei que essas coisas são muito difíceis, elas estão além da nossa força. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê graça, que o Senhor nos ajude a educar, amar, ensinar o Evangelho, dar exemplo para os nossos filhos, mas que também nós tenhamos força de entregá-los nas mãos do Senhor, confiando na providência, na soberania de Deus, quando nós não pudermos fazer mais nada. E que o Senhor nos ajude também a manter sempre a porta aberta da reconciliação. E o mais importante de tudo, que o nosso amor ao Senhor Jesus seja superior a todos os outros amores que temos nesse mundo. Porque é esse amor, no final das contas, que vai nos consolar, tanto na vida quanto na morte. Então que Deus nos abençoe. Eu queria encerrar com uma oração, e eu queria pedir àquelas pessoas que se sentirem à vontade para fazer, e estão passando por essa situação, de alguma maneira estão sofrendo com esse tipo de dor, gostaria de orar por vocês pessoalmente. Então, se você pudesse ficar em pé, e ao ficar em pé você está se colocando diante de Deus, pedindo ajuda ao Senhor, se comprometendo com a palavra do Senhor, mas também você está pedindo ajuda ao povo de Deus, ao povo de Deus que hoje vai poder olhar para o seu rosto e dizer: eu vou me comprometer a orar com você, por sua família, pela restauração da sua família. Então nós vamos nesse momento orar ao Senhor, pedindo a graça de Deus.
Nós estamos, Senhor, na Tua presença em oração, e só o Senhor é que pode mensurar a dor que esses irmãos que estão em pé estão sofrendo. Só o Teu Santo Espírito é que pode sondá-los e perceber quanta tristeza há no coração deles por não ver a família devotada, dobrada diante do Senhor. Mas nós estamos aqui, ó Deus, essa manhã porque nós acreditamos no Teu poder. Nós cremos na Tua graça. Nós cremos que o Senhor tem alegria em restaurar. E nós pedimos, ó Deus, traz esse filho de volta. Traz essa filha de volta. Traz esse pai, essa mãe, esse irmão, esse amigo, essa pessoa, Senhor, que amamos e que em um certo tempo pode ter tido até um andar contigo, mas retrocedeu, deu as costas, foi para o mundo, vive em revolta, em rebelião contra o Senhor e contra também os seus pais, seus amigos, irmãos. Deus, tem misericórdia. O Senhor é todo poderoso para fazer isso. Nós cremos que o Senhor é um Deus gracioso. E eu clamo, Senhor, por essas pessoas que estão em pé, para que a consolação do Teu Espírito tome conta da alma deles. Que eles sintam o Teu perdão. Que mesmo, ó Deus, que em algum momento da vida eles tenham errado, como pai, como mãe, como amigo, como filho, mesmo que eles tenham cometido equívocos, ó Deus, permita que hoje eles sintam o Teu perdão, que eles sintam esse Teu abraço espiritual, acolhendo-os, recebendo-os como filhos, que eles sintam, Senhor, que Tu os compreende, que o Senhor os aceita, que o Senhor remova da mente, do coração deles esse fardo de culpa, de tristeza, que eles saiam daqui renovados, revigorados, prontos a continuar vivendo com o Senhor, amando o Senhor, crescendo em santidade, sendo influência, testemunhando com a vida, com o coração, com as obras, o fato de que eles estão em Cristo, que eles são perdoados, que eles são filhos e filhas amados do Senhor, apesar dos seus erros. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E todos nós, ó Pai, nessa manhã, nós colocamos os nossos filhos no Teu altar. O Senhor é a pessoa que de fato ama os nossos filhos com todas as dimensões de amor que eles precisam ser amados. Nós entregamos os nossos filhos nas Tuas mãos. É só o Senhor que pode salvá-los. É só o Senhor que pode edificá-los. E nós pedimos que o Senhor não leve em conta a nossa fraqueza, o nosso erro, às vezes a nossa hipocrisia, mas que pelo amor que o Senhor tem a eles, o Senhor os salve, o Senhor os faça crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Nós agradecemos por tudo essa manhã, depositamos no Senhor a nossa confiança, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Podem se sentar.